Fala galera, fala pessoal, como é que vocês estão? Pessoal, mais um episódio aqui do João Mendes Entrevista e está conosco aqui mais um convidado que eu tenho certeza que vai ser muito legal conhecer a trajetória dele, conhecer o que que aconteceu. Você sabe que saber das trajetórias, da jornada, né, da forma de estudar, de quem passou pelo que você está passando, é muito legal, é inspirador e, sobretudo, vai te dar ali dicas que você pode pegar para sua vida e aplicar. Então, vamos lá. Diego, meu querido, obrigado. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por estar aqui com a gente, cara. Obrigado, professor. Eu que agradeço, né? Conheço aí o professor João lá de longa data, né? Dos modos que fiz, né? Inclusive do professor, vários, inclusive, né? Na minha trajetória de preparação para o concurso público, fui aluno do curso ênfase, né? Pouquíssimo tempo atrás, né? Estudava muito pelos módulos. E assim, a gente vai conversar um pouco, bate-papo aqui, exatamente sobre essa questão de os métodos de estudo, como estudar, como que eu fiz, né? Não que necessariamente o que eu fiz outros candidatos terão que fazer também, mas cada um tem um método, né? Eu vou Perfeito. apresentar qual é a minha visão, né? O que que eu acho que realmente funciona, né? Nessa preparação para o concurso público. Eu agradeço aqui o convite do professor João, né? Sempre muito solícito. E é isso. Vamos bater esse bate-papo para ver se a galera se consegue pegar algumas informações e aplicar na vida prática, né? Que o importante do concurseiro é exatamente isso, né? Questão, inclusive, da própria saúde mental, né? Durante essa preparação para o concurso público, né? Muito Obrigado, bom, muito professor. bom. Cara, vamos lá, eu vou para o pessoal já te conhecer. Você hoje, eu não vou falar, quero que você fale, né? Qual é o teu cargo atual e onde, né? E aí, o pessoal saber quem é você agora, né? E aí então a gente começa. Aí eu vou te fazer a primeira pergunta sobre a trajetória. Tá? Atualmente eu sou promotor de justiça no estado de Minas Gerais, né? Exerci outros cargos públicos anteriormente na área policial, né? Tive outras aprovações também em concurso de Ministério Público, inclusive em Ministérios Públicos que não tem nada a ver, né, entre aspas, que com o Ministério Público comum, né? Eu sou aprovado no Ministério Público de Contas do Estado do Rio de Janeiro também, que é uma área bem específica, né, do Ministério Público. Mas atualmente sou promotor de justiça aqui no Estado de Minas Gerais, né? Desempenhando Legal. as minhas atribuições hoje uma promotoria de atuação exclusivamente criminal, mas já fui promotor do júri, enfim, tenho uma experiência boa em tribunal do júri também. Legal, legal. Bom, então, de certa forma, você já até deu uma brevíssima visão panorâmica aí de que você passou em vários concursos. Mas a gente quer mergulhar nisso, a gente quer saber detalhes. Cara, me fala aí, Diego, assim, eu vou te fazer uma série de perguntas, é um pacote de perguntas para deixar você à vontade, né? Cara, você fez direito, era um sonho fazer direito foi uma daquelas coisas, tipo assim, ah, poxa, eu não sei muito bem o que eu vou fazer direito porque vai dar oportunidade no futuro. É, na faculdade, você já estudou para concurso ou foi algo que começou depois? Ser promotor era o teu sonho ou foi algo que foi construído com o tempo? Enfim, basicamente a pergunta é, da faculdade até chegar a promotor, como é que foi essa jornada aqui? Vamos lá, na faculdade, durante a faculdade eu não pensava efetivamente na promotoria, ou seja, ser promotor de justiça. Eu já pensava em prestar concurso público, não necessariamente para a área da promotoria, da área do Ministério Público, né? Assim, nunca tive qualquer tipo de dificuldade na escolha da faculdade de Direito, porque a minha família, o núcleo familiar, era formado e é formado-se por profissionais de direito. Então, meu pai é da magistratura, minha mãe é de advocacia, meu avô era da polícia, então todo mundo ali já estava conectado de alguma forma direito. Então, eu não tive, assim, dúvida nenhuma, né, sobre a escolha da faculdade. Para mim, sempre foi direito e sempre quis fazer direito, tanto eu e meu irmão. Tenho um irmão gêmeo que também fez direito, né? Procurador federal da AGU. Então, assim, eu nunca tive essa dúvida sobre a faculdade. Durante a faculdade, a minha preparação, assim, não foi uma preparação voltada para concurso público. Eu era um aluno mediano, não era o pior aluno, mas também não era o melhor, né? Era o mediano, da média, né? Passava ali na raspa das notas, não tinha ali um bom, excelente desempenho, tinha um bom desempenho, mas não um excelente desempenho, né? Mas não me preparava exclusivamente para concurso público, não. A minha preparação, a minha cabeça só começou a voltar efetivamente para a preparação específica para alguns concursos públicos depois que eu me formei. Então, depois que eu me formei, que aí sim eu voltei, não, agora eu tenho que resolver minha vida financeira, não quero mais depender de pai e mãe, quero morar sozinho. E aí eu fui efetivamente descobrindo algumas carreiras que alinhavam a perspectiva que eu tinha.
E a primeira carreira que eu consegui, né, focar mais foi na carreira policial, né? Então, a área policial. E aí, quando pintou um concurso para escrivão de polícia no estado do Espírito Santo, concurso 2012. Foi o concurso que eu passei e fui nomeado, para escrivão de polícia no estado do Espírito Santo. Outro concurso, aí segui estudando na carreira, dentro, focando sempre na área policial. E aí tive aprovação para perito, né? Perito no estado do Rio de Janeiro, no concurso 2014. É a profissão que eu segui até agora, 2022. Né? Nesse meio tempo, né, fiquei exercendo a profissão de perito. Nesse meio tempo, também tive a sorte, né, e a honra de ser aprovado na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, o cargo de delegado de polícia em 2018, qual fui nomeado dia 1º de junho de 2019. E aí, continuei a atividade policial e aí, efetivamente, decidi migrar para as carreiras de Ministério Público. Até então, nem passava pela minha cabeça estudar para a carreira, para ser promotor de justiça. Nunca pensei nisso logo de primeiro, né? Isso, para mim, aconteceu de forma natural com o decorrer do tempo, né? Pelo conhecimento da atividade policial, verificando na atividade policial, muitas vezes você tem certos tipos de procedimentos que você não pode ir mais além, porque depende muitas vezes da atuação do promotor, depende da atuação do juiz. Então, muitas vezes eu me senti ali limitado em certas funções. Não que a carreira policial não proporcione essas possibilidades, mas a minha visão já era um pouco diferente, eu sentia que eu podia ir um pouco a mais. E aí, eu fiz uma estratégia meio ousada, né, para a preparação de concurso público, né, na minha visão, que foi exatamente abandonar aquelas matérias que eu já tinha uma certa base doutrinária, base jurisprudencial, base legal, matérias que você já estuda para concurso da carreira policial, como penal, processo penal, civil. Então, essas matérias eu abandonei, entre aspas, porque eu revisava muito pouco, porque eu já tinha uma base consolidada nessas matérias e foquei só naquelas matérias que eu não tinha conhecimento nenhum, pouquíssimo conhecimento. Como, por exemplo, tutela coletiva, eleitoral, tributário, financeiro, direitos humanos. E eu fiquei um bom tempo, algo em torno dos 7, 8 meses, só focando nessas matérias para ganhar corpo, para ganhar substância nessas provas. E aí apareceu o concurso do Mato Grosso do Sul, prova 4 de dezembro de 2022, prova objetiva. E na época, fui incentivado por algumas pessoas mais próximas para fazer o concurso. Faz, que você tem condição de passar, enfim, pessoas que já eram do meu meio na época, meio de amizade. E aí fiz o concurso, tive a sorte, né, a honra de passar, fui avançando nas fases. E aí, nesse meio tempo, pinta um concurso de São Paulo também, no MP de São Paulo, graças a Deus, também foi avançando nas fases. Nesse meio tempo também veio o concurso do Ministério Público de Contas do Estado do Rio de Janeiro, também passei, foi avançando nas fases, e aí surgiu, nesse meio tempo, também o concurso aqui para Minas Gerais. E aí, nesse meio tempo, nesse imbróglio tudo de concurso, viaja para lá, viaja para cá, a gente vai passando nas fases, vai sendo aprovado em uns, vai sendo reprovado em outros, que a vida do concurseiro é exatamente essa. E aí, graças a Deus, tive a sorte de ter as aprovações nos concursos do Ministério Público, basicamente aqui no Ministério Público de Minas Gerais, no Ministério Público de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E aí, eu não tinha um sonho propriamente ser promotor de justiça. Isso foi algo que realmente aconteceu de forma natural, né, até por conta do desempenho da atividade profissional na polícia. Né, eu trabalhei na área da perícia durante muitos anos exercendo atividade policial. E o pessoal sempre pergunta, mas como é que é a atividade de perícia? É uma atividade muito boa, né? A atividade policial em si é uma atividade muito boa. Na área da perícia, que eu fiquei mais tempo, é uma área que realmente você vê ali a base realmente do que é, às vezes, a maldade humana, o que me ajudou muito, né? Nas atuações que faço no Tribunal do Júri, principalmente na leitura de laudos periciais, né, na explicação para os jurados. Essa atividade pericial me ajuda muito, rotineiramente, na minha atividade como promotor de justiça. Porque, e eu falo, inclusive fiz um júri, né, anteontem, né, hoje é sexta, na quarta-feira, em que expliquei exatamente para os jurados essa questão, né? Os jurados têm essa dúvida, né? E as perguntas naturalmente surgem nos debates em plenário. E, inclusive, a questão de estudar para concurso público, né? Após o júri, as pessoas sempre perguntam, mas como o senhor estudava? O senhor tinha tempo, né? Que eu sou um atleta amador também de fisiculturismo, então, como você conseguia conciliar a questão de treino? Inclusive, alguém perguntou para mim no Instagram hoje, né? Como conseguia conciliar essa atividade de estudo no concurso público com a rotina intensa de treinos também, né? Na academia. E eu falo que é tudo organização, né? A organização, quando você organiza, você consegue fazer tudo no teu dia e no final você ainda sobra tempo para ler a Constituição. Então, se você fizer isso tudo, você ainda consegue ter tempo, né? Claro que de forma organizada. E aí eu sempre falava que chega uma época que você vai passando em vários concursos, você vai se preparando,
e ao mesmo tempo você está numa fase oral de um, fase discursiva de outro, primeira fase de outro, e fica aquela confusão danada para você tentar se situar no tempo, né? Eu lembro que antes de tomar posse como promotor de justiça, eu peguei um plantão, falando inclusive com os jurados na quarta-feira, né? Após o júri, eu peguei um plantão de 48 horas que eu peguei dois para fazer local de crime, dois homicídios, um suicídio, dois acidentes de trânsito. E eu tinha prova oral, eu tinha prova oral a prova oral na semana seguinte, né? Então era bem puxado e às vezes ficava 48 horas sem dormir, sujo de sangue de cadáver, né? E mexendo, né? Muitas vezes no local de crime. Enfim, ossos do ofício, né? Quem quer tem que ter tempo para fazer isso. E isso me ajuda muito na minha atuação profissional hoje em dia, né? O júri, eu sou amante do júri, né? O júri, o pessoal fala, você gosta ou você odeia. Eu amo fazer júri, gosto muito. E tenho a sorte, tive a sorte de trabalhar na perícia. Então, isso me facilitou e facilita muito, né, a explicação para jurados, os quesitos, né? A dinâmica delitiva, isso é muito importante. Mas, assim, o sonho de ser promotor de justiça, ele veio no decorrer da preparação para concurso público em outra área, né? É muito comum também o pessoal perguntar isso, né? Mas eu sou sempre estudou para promotor de justiça, sou migra de outra carreira, como é que eu conciliava os estudos? Não é uma tarefa fácil, né? Todo mundo que se propõe a entrar nesse caminho, nesse terreno nebuloso, que é o concurso público, se propõe a fazer certo tipo de renúncia, né? Eu lembro que quando comecei a preparação especificamente para o Ministério Público, eu foquei 100% ali, e eu não saí de casa, não ia para festa, eu nunca fui, né, de sair para festa, fazer nada disso, sempre fui de ir à praia, gosto muito de ir à praia, mas eu não bebo também nada de álcool. O pessoal pergunta muito mais sobre como é que o senhor concilia, o senhor bebe no outro dia, como é que é para estudar. Então eu tenho essa sorte que também não bebo nada de álcool, então no outro dia eu não estou de ressaca para estudar e atrapalha, né? Isso acaba atrapalhando. Porque é claro que é tudo feito no bom senso, né? Com bom senso, você consegue resolver. É claro que se você vai ter que estudar, né? Tem que ter essa rotina intensa de estudo para concurso público, não se pode dar o luxo, por exemplo, estar numa fase de discussão, uma fase oral, de sair para beber com os amigos na sexta-feira, porque sábado você vai estar destruído para estudar, né? Então não tem como. Então, assim, a pessoa tem que ter esse bom senso, né? É claro que também você não vai deixar de ir no aniversário de um filho, né? De um parente mais próximo, né? Apesar de eu ter feito muito isso também, né? E é normal, eu sempre falo pra galera, né? É normal, assim, os teus parentes, uma namorada, mulher, enfim, a pessoa que tiver, né? Mas você é egoísta, só pensa em você. É muito comum ouvir esse tipo de discurso, né? Quando está um concurso público. E é verdade, porque, assim, realmente são renúncias que você faz ali temporárias que lá na frente, daqui a 2, 3, 4 anos, vão se concretizar no sonho, né? Que todo mundo vai acabar sendo beneficiado direto ou indiretamente. Então, essa foi basicamente a minha trajetória, né, no mundo de concursos públicos e surgiu esse sonho de ser promotor de justiça ao longo, né, da preparação, não foi logo de imediato. Muito legal, cara, muito legal. Cara, várias perguntas aqui. Tô olhando aqui pro lado porque eu tô com meu caderninho aqui anotando, né? É, quando você. Bem, são várias, eu vou fazer aqui de forma aleatória. Uma pergunta foi o seguinte: você passou pro MP de Minas, mais ou menos, pelo que eu entendi aqui, na mesma época, você estava fazendo o MP de Contas do Rio de Janeiro, né? Isso passou Sim. ali mais ou menos na mesma época. E qual é a semelhança entre os dois MPs e qual é a diferença entre os dois MPs? E eu vou aproveitar essa pergunta exatamente porque o MP de Contas, o MP especial junto ao Tribunal de Contas, né? Ele é pouco conhecido das pessoas, é uma oportunidade que às vezes as pessoas não sabem muito bem. Eu quero aproveitar, cara, que você teve essa experiência, você passou. Você chegou a tomar posse, não? Não, não, Não. Mas você teve a não. experiência de fazer e ser aprovado. Então vamos Tá lá. na lista para ser chamado ainda, né? Ainda não tem a previsão ainda, tá na lista para Ah, ser tá, chamado. entendi, entendi. Mas vamos lá. O que que é o. Óbvio que não, assim, isso aí é quase que uma aula, né? Mas é uma entrevista então objetiva, né? O que é o MP de contas e o que que é de semelhança e de diferença em relação ao concurso do MP comum? Vamos lá. Perfeito. O o Ministério Público de Contas, né? Primeiramente, ele é uma parte especial na estrutura organizacional do Ministério Público, que tem previsão na Constituição, mas a atuação do Ministério Público de Contas, ela se difere da atuação do Ministério Público, vamos dizer, comum, por conta das atribuições, né? A atribuição, por exemplo, do procurador de contas, o cargo é procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, o nome do cargo é esse, e a função. Tá ouvindo bem, professor? Tô ouvindo, pode continuar. E a função, basicamente, do procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas é exatamente aquela de
fazer pareceres, opinar, por exemplo, em licitações e contratos administrativos, é uma área mais voltada para a dinâmica burocrática, né, da parte da administração pública, atuando junto ao governo estadual, verificando ali pontos, fazendo pareceres, participando muitas vezes de audiências públicas também, mas é uma parte muito especial do Ministério Público, ou seja, é uma parte realmente pouco conhecida do Ministério Público, mas não deixa de ter sua importância. Se difere basicamente da atuação do Ministério Público dito comum, porque as atribuições do Ministério Público comum são atribuições mais numerosas, né, mais trabalhosas, né? Claro que dentro da sua área de atribuição. Então, quando se fala aqui na atuação do Ministério Público Comum, né, como o cargo que atualmente ocupa, promotor de justiça, o nome do cargo já é diferente, né? Lá é procurador de contas do Ministério Público, aqui é promotor de justiça. Então, a atuação acaba sendo um pouco mais voltada para outras áreas que não são tão voltadas para a atuação da administração pública. Então, aqui a gente atua, por exemplo, muito na área criminal, basicamente, como falei agora, fazendo sessão de plenário de júri, né, fazendo denúncia, né, representação no caso de adolescente infrator, coisa que você não há essa atuação no Ministério Público de Contas, que é mais voltada para essa parte administrativa, financeira, orçamentária, realmente no controle de contas. Né? O Ministério Público de Contas atua, né? O procurador atua exatamente junto com os conselheiros de contas no Tribunal de Contas. Então, a atuação é bem diferente. A questão da prova, né, do concurso público em si, também é muito diferente. Né? Eu lembro que na época que surgiu o concurso, né, é um concurso, inclusive no Estado de Janeiro, se salvo engano, é o segundo concurso da carreira. Né? É o segundo ou terceiro concurso da carreira. Né? São muitos poucos concursos para essa área. Mas, se não me engano, é o segundo ou terceiro concurso da carreira, né, desde 88. Então, a atuação, a prova em si, né, para a Corte de Contas, para o Ministério Público de Contas, envolve matérias que não são cobradas, ou pelo menos não são cobradas de forma tão exauriente para o cargo de promotor de justiça. Por exemplo, previdenciário, econômico, financeiro, são matérias que caem com muita força, né? São os carros-chefes, melhor dizendo ali, né, do MP de Contas, e que não são tão fortes, né, ou são pouquíssimo cobrado para o cargo de promotor de justiça. Então, geralmente, quando se cobra o cargo de promotor de justiça, é uma coisa bem ali, né, na parte da Constituição, alguma coisa doutrinária, jurisprudencial, que na Corte de Contas já é cobrado com mais intensidade. Né? Inclusive, na prova oral, eu tive que me virar nos 30, né, porque essa matéria cobrou efetivamente, e tem uma matéria que é muito específica, controle externo, feito pelo Tribunal de Contas, que é uma matéria específica, né, no Ministério Público de Contas, que você não tem aqui no Ministério Público Comum. Né? E a única semelhança que tem em relação a esses dois concursos de matéria, efetivamente, são duas, que é administrativo e constitucional. E mesmo assim, essas matérias são cobradas de uma dinâmica ou num suporte bem diferente do que é cobrado no MP comum, porque a área é voltada exatamente para uma atuação mais funcional do Tribunal de Contas. Né? Então, assim, na minha preparação, foi até engraçado isso, porque na preparação para o Tribunal de Contas, é um concurso que, assim, eu fui fazer esse concurso totalmente desacreditado, vou fazer por fazer, para treinar mesmo. A banca na época era a Sebrasp, né? O concurso é de 2022. 2022, comecei em 2023, a banca era a Sebrasp, e aquela jogada de uma certa numa errada, a gente tinha 200 questões para fazer, eu consegui, né, milagrosa, não vou falar milagrosamente porque eu me preparei, mas de 200 questões eu fiquei com um saldo positivo de 136, então uma pontuação até relativamente alta, consegui entrar, me surpreendi, fui para a prova discursiva, e na prova discursiva eu lembro que eu estava no plantão da polícia, eu falei assim, pô, já que estou na prova discursiva, vou dar o sangue aqui, né? Vou dar a vida. E eu comecei a revisar tudo que eu podia revisar de financeiro e econômico, sem ter tido absolutamente nenhum contato com essas matérias, né? Então, financeiro, econômico, e aprofundava alguns temas de empresarial, né? Que era bem forte, foi bem forte também na prova, inclusive caiu na prova oral, previdenciário, essas matérias, controle externo, essas matérias que realmente eram bem pesadas e bem puxadas, né? Nesse concurso. Consegui formar uma base boa, né? Graças a Deus, em relação a essas matérias, e foi engraçado, porque na prova discursiva, né, a prova foi sábado e domingo, né, o dia inteiro. E eu lembro que eu estava estudando alguma coisa referente à dúvida registral, alguma coisa disso no informativo do STJ, e quando eu abri a prova, caiu exatamente essa questão de dúvida Nossa. registral. Aí eu falei, é Deus, né, não tem jeito, quando tá para ser, não tem jeito. E aí, beleza, e foi um fato interessante, aí consegui passar tranquilamente na prova discursiva, sem precisar interpor recurso, passei até bem na prova discursiva, e fomos para a prova oral.
né? E na prova oral do Ministério Público de Contas foi engraçado porque eu me senti totalmente deslocado nessa prova, né? Porque quando eu cheguei lá, era policial à época, e era perito na época, né? E aí eu lembro que eu cheguei lá, tinha lá procurador de município, procurador de estado, pessoal, gente boa, aquela conversa com os candidatos, né? Pessoal, muito gente boa, muito solícito, e eu, né, o policial civil ali no meio daquela galera, né? De procurador, o cara já é procurador em São Paulo, outro era procurador do estado do Rio de Janeiro, outro é procurador nacional, e eu ali, né? E quando eu falava pra galera, o pessoal sempre perguntava, "Pô, você faz o quê da vida, advogado e tal?" Eu falei, não, eu sou perito da polícia. E o pessoal não sabia por que que eu tava ali. Aí eu falei, pô, o cara fazendo concurso para MP de bom, o cara é perito, que tem a ver uma coisa com a outra. Falei, cara, tô aqui de paraquedas, irmão. Tô aqui de paraquedas, caí aqui, fui passando, foram me passando aqui no concurso aqui, eu fui ganhando nota aqui e tô aqui. E aí, só que a prova do MP de Contas, para mim, foi a prova oral, assim, mais talvez mais justa, né, que eu possa ter feito, né, das provas orais que fiz, porque a prova todo mundo começava no mesmo tempo e era a mesma questão para todo mundo. A gente só tinha contato com os outros candidatos após a realização da prova. Antes, ninguém tinha contato. Entrou no prédio, lá no TCE do Rio de Janeiro, entrou no prédio, você não tinha mais contato com ninguém, era só com o seu examinador. Então você saía dali, foram 2 dias de prova também, do sábado, domingo de manhã e de tarde, e foi feito em setembro de 2023 e você só tinha contato com os candidatos depois que você saía, né? E foi um fato engraçado, porque, como eu falei, eu tinha ali colegas, né, hoje, colegas meus, né, na época também, que eram já procuradores antigos, né, 2, 4, 5 anos, 10 anos de carreira, e passaram também nessa prova. E eu lembro que teve um colega inteligentíssimo hoje, né, procurador, do estado de São Paulo, que ele estava muito bem preparado para essa prova, só que ele perdeu na discursiva, entrou com uma mandado de segurança, conseguiu fazer a prova oral, depois não conseguiu. Mas é o que eu falo sempre para a galera e chama atenção disso, né? Eu, que sou um cara, vinha da polícia, não estudava para esse tipo de concurso, não tinha a menor intimidade com essas matérias, tive que me virar nos 30 ali em 3, 4 meses para poder ter um arcabouço, um cabedal jurídico para enfrentar esse tipo de prova. E o outro colega, né, que já estudava isso há bastante tempo, perdeu na discursiva. É isso que eu chamo a atenção. Às vezes às vezes o candidato ele está focado tanto naquela carreira ali, e ele esquece que tem outras carreiras também. Então, assim, muitas vezes você quer passar para promotor, mas você passa para o juiz. Você quer passar para defensor, você passa para promotor. Tem vários colegas assim. Então, eu sou exemplo disso, né? Então, eu passei no MP de conta lá no Rio de Janeiro sem ter a menor noção, né, É, daquelas matérias assim e que aquilo estava no meu caminho, e graças a Deus, o Papai do Céu iluminou, eu consegui ser aprovado. E depois, né, aí quando o pessoal fala, quando você começa a aprovar em alguns concursos, a torneira abre ali, você vai sendo aprovado em outros, né? E assim foi. exatamente. E aí veio o MP de Minas Gerais, também num concurso que eu estava muito desacreditado na época. Eu lembro que eu saí da prova discursiva, né? Eu estava a prova foi feita lá na uma faculdade federal em Belo Horizonte. E aí eu lembro que eu saí, lá também foram 2 dias, né? Eu lembro que eu saí do grupo um da prova, eu tinha feito lá uma peça, grupo 2 na verdade, uma peça processual, que era, se não me engano, uma razão de recurso de distrito. Aí quando eu saí, sempre houve os candidatos comentando, né? Pô, que a questão, por mais que você queira se blindar naquilo ali, não tem como, o pessoal sempre comenta. E aí eu ouvindo aquilo ali descendo a escada, o pessoal comentando um negócio que não tinha nada a ver com o que eu tinha botado, mas absolutamente nada a ver, né? E aí, é o que eu falo de novo, é Deus quando está no teu caminho, acontece. E aí veio um professor, que hoje é promotor, hoje colega aqui do Ministério Público, já antigo do Ministério Público, né, que era professor de cursinho na época, veio falando da peça. Falou, a peça é tal. Eu falei, e era exatamente uma peça diferente do que eu tinha feito. Eu falei, zerei a peça. Perdi, aí eu literalmente abandonei o concurso, né? Acabou a fase discursiva, eu falei, já não passei nisso mesmo, vou focar em outro aqui, e comecei a estudar para o concurso. Aí, de novo, estava no plantão já da polícia, aí uma pessoa me liga no dia, à noite, e fala assim, pô, saiu o resultado do MP de Minas Gerais, pô, passaram, bom, entre aspas, passaram o cerol em todo mundo. Aí, rapaz, falei, nem vi, né? Vou ver depois, tal, né? Aí, quanto é uma inscrição, só para conferir aqui. Me perguntou, eu peguei lá, nem sabia de uma inscrição. Fui no e-mail, catei rapidinho, peguei lá. Aí tinham passado, se não me engano, para a prova oral foram 30 pessoas, 30 e poucas pessoas. Eu falei, pô, não passei nunca nisso, né? Aí, daqui a pouco, 5 minutos depois, retorna a mensagem, né? Pô, cara, teu nome tá lá, teu nome não, tua inscrição tá lá, pô. Eu falei, não acredito, né? Aí minha mãe tava dormindo Caramba. no quarto ao lado, assim, eu falei, caramba, pô, tô na prova oral do IP, cara, de Minas. Eu falei, cara, e agora? Aí bate aquele desespero, né? Mas, assim, isso é importante passar pro pessoal, porque muita gente se compara muito aos outros, né? A gente sai da prova desanimada, achando que perdeu, e não é, né? Na verdade, assim, eu costumo dizer, o mal do concurseiro, eu também me ponho nessa situação, é você sofrer por antecipação, né? Você sofre muito antes
de ver o resultado, né? E eu tô aqui É, para provar isso, né? Hoje sou promotor aqui, eu aprovei a galera que comentou lá. Eu lembro do rosto, não tá, não foram aprovados. Enfim, devem ser aprovados nos concursos, mas é isso que eu quero chamar a atenção. E mesmo eu, na peça que eu fiz, não zerei a peça, mas eu praticamente zerei a peça. Né? E mesmo assim estou aqui, mesmo assim passei. Então, assim, porque eu fiz na verdade, a peça que era exigida no meu concurso foi um arquivamento, uma peça assim, muito fora da curva, né? Que geralmente não é exigida um arquivamento de uma ACP, né? Uma ação civil pública, e eu fiz uma ação civil pública. Só que eu sempre, né, quando eu vou dar aula, eu sempre falo isso. É muito importante, mesmo que você não saiba responder diretamente aquela pergunta, você amarrar muito bem, você fundamentar muito bem. Porque dificilmente você vai zerar uma questão que você fundamentou muito bem. Você escreveu, escreveu, ainda que você erre, né? O núcleo, o cerne da questão, mas se você fundamenta, você amarra muito bem com argumentos sólidos, né? Argumentos ainda que minoritários, você consegue ali ter uma pontuação que não vai ser cheia, obviamente, mas são décimos que fazem você avançar para uma prova oral. Foi exatamente o meu caso. Né? E aqui, quando chegamos na prova oral aqui em Minas Gerais, foi uma prova. Aqui em Minas é uma prova muito tensa, né? Porque, salvo engano, é uma das poucas provas na Federal do Estado do Brasil, no país, né? Que é no estado de Minas Gerais, que é filmada e é televisionada ao vivo no YouTube, e você fica num salão em frente, né? Para os seus examinadores. Minha prova foi no ano passado, 24 de abril de 2024, no último dia de prova, foi o meu, ficou naquela tensão, né? Foi uma semana de prova oral aqui. E eu fui no último dia, né? Foram 20 e poucos candidatos para prova oral, acho que 20 e pouco, 30 para prova oral. E eu fui o último, né? No último dia, no grupo de 4 alunos, eu fui no último dia, fui o primeiro a ser sorteado no dia para responder. Mas é uma prova, assim, porque os examinadores são muito qualificados e qualquer escorregada que você dá ali, realmente ele vai te apertar, vai te cobrar. E se você não souber, eu sempre falo que na prova oral a gente tem que ser um, entre aspas, achador de saídas, né? Então, ele vai te botar na saia justa, você tem que saber sair. Né? Porque dificilmente alguém que chega numa prova oral não sabe nada, né? Dificilmente alguém vai te perguntar alguma coisa que você não sabe, pelo menos alguma coisinha para falar para o seu examinador. Às vezes você não acerta exatamente o que ele te perguntou, mas você consegue ali fazer um panorama, né, uma visão mais genérica e ganhar alguns pontos que vão ser o suficiente para a sua aprovação. Então, assim, essas são as diferenças, né, da MP de Contas para o Ministério Público dito comum, né? São áreas totalmente diferentes, mas que eu tive que usar estratégias também diferentes de estudo para poder obter aprovação. muito legal, muito legal. Quero ouvir mais sobre estratégia de estudo. É, mas agora, uma curiosidade. Você comentou que a prova oral do MP de Contas é uma prova que tem uma dinâmica um pouco diferente do que são as provas orais de forma geral. É um candidato por examinador e todo mundo ao mesmo tempo. Como é que é essa dinâmica? Então, você chega na dia da prova, na prova oral, são poucos candidatos. Na prova oral do Ministério Público de Contas, se não me engano, foram 17 candidatos para a prova oral, alguma coisa assim, 17, 18. Então, são poucos candidatos. Então eles montam uma sala em que você tem as várias bancas, né? Então tem a banca lá de direito administrativo, direito constitucional, controle externo, financeiro, tributário, e por aí vai. E aí eles dividem foram 18, esses 18 alunos são divididos. Em cada banca, eles montam uma fila, você fica numa salinha separada, você sozinho, né? Uma sala para cada candidato. Você fica sozinho ali. Primeiro eles fazem uma explicação geral para todo mundo, depois te encaminham para as salas da prova. Então todo mundo é encaminhado para a sala da prova ao mesmo tempo. Então, todos os 18, por exemplo, são encaminhados ao mesmo tempo. Uns para a banca de constitucional administrativo, outros para a banca de direito, né, o financeiro, o tributário, o econômico, o empresarial, e eles vão esperando, cara, conforme o candidato vai saindo, o outro vai entrando, vai saindo, e ele faz. Só que todo mundo faz a prova basicamente ao mesmo tempo. E são as mesmas questões para todo mundo. É dada uma folha, né? Na folha você vira a folha, a partir do momento que você vira a folha, já começa o tempo de resposta. Você tem ali cerca de 1 hora, né, por banca para falar a resposta, né, para responder o que foi perguntado, com as perguntas já previamente delimitadas, podendo o examinador fazer reperguntas dentro daquele tema que você sorteou, né, que foi sorteado para o pronto. Só que assim, é uma prova que eu repito mais justa por conta disso, porque você não tem um contato, né, com a galera, você não tem um contato com o pessoal, você tem um contato depois que você sai. Então, Claro. por exemplo, enquanto eu estou fazendo a prova aqui na banca de direito constitucional, tem outro colega fazendo na banca de administrativo, já tem outro colega fazendo lá em tributário, outro em financeiro, outro lá em econômico e por aí vai. Então é E aí vai, basicamente todo mundo ao mesmo tempo. E vai rodando, e vai e vai rodando. rodando. Vai rodando de É. manhã e de tarde, né? De manhã e de tarde. Uma, Então, assim, não tem. uma dinâmica, não é exatamente igual, mas uma dinâmica mais ou menos parecida com o MPF, né? Que tem aquelas Isso, bancas exatamente. individuais, o pessoal vai rodando, enfim. Legal, legal. Bom pro pessoal saber aí. Cara, é,
você já foi dando algumas pistas aqui sobre a sua forma de estudar, né? Você falou que não- ainda na área policial, você separou ali uns 7, 8 meses para estudar só aquelas matérias que você não tinha nenhuma afinidade, né? É, aliás, só fazer um. Eu já ia perguntar sobre método de estudo, mas eu quero só voltar aqui porque eu anotei e quero te perguntar. Você passou para perito no Rio de Janeiro em 2014. Isso. Em 2019 você passou para delegado de Minas. Você, 2018, na verdade. A posse foi no 2018, 2019. Isso. tá. Você tomou posse como delegado ou não? Não, então, na época não, por quê? Porque eu cheguei a entregar a documentação para tomar posse no estado de Minas Gerais, só que na época o estado estava mal das pernas financeiramente. Então, eles estavam pagando, por exemplo, ali o subsídio. Eu lembro que o governador estava pagando parcelado, né? O subsídio. Então, pagava no dia 1º, depois no dia 14, depois no dia 23. E aí, automaticamente, concomitantemente, no Rio de Janeiro, nós tivemos um aumento, né, no subsídio dado também pelo governador. E aí eu optei, falei, pô, eu não vou, tô em casa, né? Eu não vou sair de casa aqui para lá, para Minas Gerais, para ganhar a mesma coisa. Se lá eu tenho que, o custo de vida é muito maior, tem que alugar casa, né? Enfim, alimentação, tudo, né? Vou ficar aqui no meu estado mesmo. Aí peguei a Entendi. titulação lá e voltei para o Rio de Janeiro. Eu já tinha pedido até, entrar até com a exoneração na perícia do Rio, né, para ir para lá, mas como teve esse imbróglio todo aí, eu falei, não, mais fácil segurar Legal. aqui, porque a gente vai ter mais ou menos a mesma coisa, o mesmo ganho lá. Legal, legal. Bom saber. Cara, método de estudo. Pelo que eu tô vendo aqui, na cronologia, em 2012 você passa para escrivão, 2014 para perito, 2018 e 19 delegado e 22 Ministério Público, né? De escrivão, então, ao Ministério Público, a gente está falando aí de um período de 10 anos. Isso. Você estudou esses 10 anos sempre para concurso público ou teve períodos que você não estudou, estudou com menos intensidade? Como é que foi Não, isso? eu comecei, sempre estudei, mas assim, quando para concursos maiores, concursos de mais complexidade, aí que eu aprofundava mais, eu tinha que dar mais tempo, né? Então, quando Claro, eu comecei, porque a primeiro cargo que eu queria era um cargo que eu pudesse, efetivamente, ter a minha saúde financeira, ter minha condição financeira para não depender mais de ninguém. Então, tá, para libertar, né, aquelas amarras financeiras. É isso que eu consegui, graças a Deus. E aí, depois que eu já tinha estabilizado e tal, né, já tinha juntado um dinheiro, falei, agora está na hora de dar saltos maiores. E aí eu fui para a carreira de delegado, posteriormente para o Ministério Público. Claro que nesse período de 10 anos, o método de estudo, né, e o jeito de você estudar acaba mudando muito. Né? Porque uma coisa é você estudar, por exemplo, para cargo de escrivão, né, ou de perito, outra para delegado, para Ministério Público. Então, são estudos diferentes porque são mais fases. Né? Então, tem tá. fase, não só a fase objetiva, mas tem fase discursiva, tem a fase oral. Né? No concurso de perito, por exemplo, eu tinha o TAF, né? Que é o teste de aptidão física. Então, além da preparação intelectual, tem que ter preparação física também. E para concursos mais complexos, como, por exemplo, delegado de polícia, como o concurso de Ministério Público, aí o estudo, eu aprofundei em certas matérias, eu tive que dar mais tempo de estudo, né, para esse tipo de concurso, porque as matérias também eram maiores, e o nível de aprofundamento também era maior, né? Então, eu tinha que dar esse nível de conhecimento, esse nível de profundidade, né, que o cargo de Ministério Público exige, né? Coisa que eu tinha que. Eu sempre estudei cerca de 4 horas e meia, 5 horas por dia, né, no auge, assim, eu nunca passei disso. O pessoal vai estudar de madrugada, nunca estudei de madrugada. Então, para mim, eu sempre funcionei muito na parte da manhã, na parte da tarde. A parte da noite eu deixava mais para treinar, né, para fazer atividade física mesmo. Porque eu já estava esgotado, né, mentalmente, e já deixava para aquilo ali. E a polícia me ajudou muito, porque tinha plantão, que era um plantão mais tranquilo. Então, nesses plantões mais tranquilos, eu aproveitava mais tempo para estudar. E tinha plantão que não dava para estudar tanto. Né? Aí eu levava, cansei de levar, tá, eu estava no tablet, tem um tablet da época ou da Samsung, que eu estudava aquilo ali direto, né, em viatura, onde tinha no mercado, na academia. Eu estava falando até agora, respondendo a pergunta que ele me fez aqui no Instagram, como você conseguia conciliar, né? Muitas vezes eu estudava, ia treinar ouvindo aula, né? Cansei de estudar ouvindo aula, né? Ia correr na praia ouvindo aula. Então, assim, era o tempo que eu tinha, né, para otimizar o estudo, né? E eu sempre falo, o pessoal assim, mas qual método que você utilizou? Você lia muito, você assistia vídeo aula? Eu sempre falo, existe um método infalível para passar no concurso público, que é aquele método que você desenvolve para você. Tá? Eu não gosto de pegar um método assim que o sujeito usou e eu aplicar na minha vida. É que eu já testei isso também, não funcionou. O que eu recomendo sempre, pessoal, é o seguinte: se conheça, né? Você tem que se conhecer.
né? Porque se você não se conhece, não sou eu que vou falar o que você tem que fazer. Então você tem que saber. Por exemplo, eu sempre dou o meu exemplo, né? Eu sou um cara que eu gosto muito de aprender lendo, né? Seja livro físico, seja livro digital, PDF, que for. E eu descobri que, em temas mais escabrosos, né, em temas mais específicos, mais abstratos, por exemplo, hermenêutica constitucional, hermenêutica jurídica, que é um tema muito abstrato, né? Eu estava falando, inclusive, isso ontem, né, fazendo arguição de alguns candidatos aqui, perguntando sobre a estrutura proporcional, a estrutura racional da proporcionalidade, enfim, a crítica que o Habermas faz, enfim, esse imbróglio todo. São temas muito abstratos, mas eu só consegui entender efetivamente isso, não lendo isso em si, mas verificando vídeo aula. Eu sempre gostei de temas mais abstratos, aprender por videoaulas, temas mais abstratos. Né? Em temas mais complexos, eu preferia que o professor me explicasse, eu preferia ver a explicação, por exemplo, daquele autor, né, do próprio autor, ou de algum professor já especializado na matéria, do que eu pegar para ler logo de cara. Então, primeiro eu via a videoaula, entendia o que o professor explicou, e depois que eu ia assistir, que eu ia ler, efetivamente, para entender mais, para fixar mais na mente. Isso só em temas mais escabrosos, né, mais tenebrosos aí dessas matérias, em todas as matérias, né? Seja penal, constitucional, tributário, administrativo, o que for. Tá? E aí, civil, o que for. E aí sim, nesses sistemas mais abstratos, muito genéricos, eu sempre aprendi mais assistindo, videoaula. Né? Os outros não. Os outros eu lia, né? Gostava muito de ler. Isso sou eu. Sempre dou exemplo porque isso funcionou para mim. Isso não quer dizer que vá funcionar para o fulano. Né? Então, às vezes a pessoa, mas eu gosto mais, eu nunca aprendi, eu sempre gostei muito de ler, né? O meu foco de aprendizado é leitura. Né? A audição que eu fazia, mas você falou que estudava muito ouvindo aula, né? Então, aí, na academia, sim, mas eu usava para revisar aquilo que eu já tinha estudado, não para aprender em si. Então, por exemplo, eu estudei a semana passada controle de consolidade. Eu tinha aqui a visual do professor, eu botava na academia para eu ouvir o que eu já tinha estudado ali duas, três, quatro, cinco vezes. É só para aquilo ir fixando. Tá? Era um tipo de memorização que eu gostava também, mas não para aprender algo novo, mas sim para revisar. Eu sempre gostei de ouvir. Mas são métodos que eu me conheci, né? Eu me conheço, eu sei que eu funciono assim. Então, por isso que eu acho que muita gente, às vezes, quer encurtar um caminho de aprovação, mas eu te ensino o método tal. Mas pera lá, você tem que verificar se isso funciona efetivamente para você. Né? Então, igual o livro. Qual livro você indica? Fala, o livro que você pegar e entender. Porque é autores que eu gosto. Né? Então, autores de penal, de constitucional, que eu gosto muito. Agora, tem autores que às vezes a pessoa vai pegar na biblioteca para ler, para dar uma consultada ali, que ela não vai gostar do tipo de escrita que o autor faz, do modo que o autor escreve. Então, isso também faz muita diferença. Um livro do fulano é bom, sim, mas verifica primeiro se a escrita dele te agrada. Né? Verifica se aquilo realmente vai, se é palatável para você, né? Para você poder entender a matéria. Se for, beleza, né? Então, assim, eu acho que a pessoa tem que se conhecer muito, né, para saber o que funciona para ela ou não. Tá? Isso para mim, claro que isso não descobri de imediato, né? Isso eu fui testando, eu sempre falo que a gente é a nossa própria cobaia, né? Eu tenho que verificar se eu aprendo ou não com tudo ali. Né? E foi assim que eu desenvolvi um método para mim que para mim funcionou. E só quando eu descobri isso que efetivamente eu fui avançando nas fases e passando os concursos. Maravilhoso. Cara, eu gosto muito quando você fala assim, né, que o método infalível é o método pessoal, né? Então, a pessoa tem que se conhecer, e aí a palavra que eu notei para sintetizar isso, que é a palavra que eu uso sempre, é autoconhecimento, né? Acho legal isso que você falou sobre temas complexos, de você, temas escabrosos, né? Você ir para videoaula, porque realmente você pegar ali um professor que seja didático, você deu um bom exemplo, né? Hermenêutica jurídica, hermenêutica constitucional, os temas que têm conexão com filosofia, com humanística, né? Que são temas que você tem afinidade hoje, né, para dar aula, realmente um professor ele vai saber sintetizar aquilo de uma forma ou até explicar de uma forma que às vezes uma leitura é complicada, né? Vai entender Habermas na vida, né? Vai pegar um Habermas da vida e vai ler pela primeira vez. Ou, cara, você vai ser dali se achando a pessoa mais. Vai chorar, né? Oi? Vai chorar, né? Quando ele vai Vai chorar chorar, com você vai isso. sair, cara, eu não sei nada da vida, assim, não sei É. nem quem eu sou uma besta quadrada, né? Enfim. Mas legal. É, cara, sempre me perguntam sobre perguntas que sempre são feitas, né? Sobre leitura de lei seca, e jurisprudência. Você tinha o hábito de ler a lei seca diretamente ou não? Ou você lia a lei seca junto com o estudo da teoria ou com questões? Como é que era essa dinâmica na prática entre estudar a teoria, estudar a lei seca,
estudar jurisprudência? Era tudo junto, misturado, ou você tinha uma separação? Como é que era essa dinâmica? Então, eu organizava isso aí. O pessoal também me pergunta muito isso, né? A lei seca, a minha rotina de estudo, né? Até hoje eu faço isso, né? Basicamente é o seguinte: eu acordava pela manhã e eu sempre recomendo isso. Acorda pela manhã e faça o que você tem mais dificuldade. Eu sempre tive mais dificuldade nessa leitura de lei seca. Então eu já acordava, reservava 2 horas, 2 horas e meia para ler a lei seca. Então eu pegava, acordava 7 horas. Começava meu estudo de 7h30, 7h40. Eu ia até 9h40, até 10h30, dividindo as matérias. Então, se hoje a matéria era civil e processo civil, eu pegava ali 1h15 de direito civil, só lei seca, e 1h15 lá de processo civil também, só a lei seca. Ah, mas você estudava na ordem do código? Não. Então, por exemplo, eu sempre organizei a minha semana. Então, domingo, eu sempre traçava um planejamento de estudo para a semana inteira. Então, no domingo, eu sempre recomendo isso também, né? A sua mente funciona melhor assim, quando você sabe o que você vai fazer no dia seguinte. Então, se eu planejo desde o domingo, que eu vou fazer na segunda, terça, quarta, quinta, até o domingo que vem, a minha mente já automaticamente já está organizada naquilo ali, né? É aquela frase, né? Um problema, na verdade, o problema bem definido é um problema quase resolvido, né? Então, se você consegue organizar na sua cabeça o que você vai estudar numa planilha que você durante a semana, fica mais fácil. Então, vamos supor, segunda-feira a gente estudar civil, processo civil, faz esse esquema. Acordava, já lia lei seca. 2 horas e meia ali lendo lei seca. A matéria que eu estudo no dia, civil, processo civil. O que que você lia em sequência? Não. Se eu fosse estudar civil, contratos, eu lia 421 até os contratos. Lia 1h15 de contratos. Processo civil, recursos, pegava a parte de recursos, ia lá, parte geral, apelação, por aí vai. Não lia na sequência do código, não. Depois que eu encerrava essa parte de lei seca, eu já pulava, dava um intervalo de meia hora, 40 minutos, e passava para o estudo de jurisprudência. Eu sempre usava, né, o site aqui, dizia o direito para ver, o buscador dizia direito para verificar a jurisprudência. Então, eu pegava ali a jurisprudência do STJ e do STF. Tá? Eu li os informativos, dois, né, por dia, do STF e do STJ. Ah, mas você lia o resumido ou você lia o outro lá, o completão? Depende, né? Depois que você tem um tempo de estudo, você começa a saber filtrar efetivamente qual é, né, o poder. Isso é claro que não tem como você aprender disso da noite para o dia, mas você tem um feeling, né, do que pode ou não ser uma potencial questão de prova. Então, tem assuntos que, apesar de estar no informativo, não vão cair em prova, né? E tem assuntos que são muito importantes, né? Então, tem até um marcador lá, o que é importante e o que não é, mas é o feeling do candidato também, né? Esse é só com o tempo que a pessoa adquire, né? Então, assim, eu lia a parte mais que eu entendia, alguns julgados que eu já entendia bem, eu lia a parte só resumida, e aqueles julgados que eram mais tenebrosos, mais realmente complexos, eu pegava a parte completa. Até porque você, quando faz o estudo da jurisprudência, aquilo também tem muitos enxertos doutrinários ali, né? Então, a parte de jurisprudência, a explicação ali, você também, no voto dos ministros, você tem muito enxerto doutrinário ali. Então, eu reservava pelo menos a parte da manhã do meu dia, era isso. Lei seca e jurisprudência. Jurisprudência eu pegava informativo da STF e da STJ. Li os dois, completos, completos. Aí eu almoçava e na parte da tarde que eu revisava a parte de doutrina ou estudava doutrina. Ou revisava o que eu já tinha estudado anteriormente, ou fazia um estudo de uma nova, né, um novo tema. Eu sempre gostei de estudar a doutrina na parte da tarde. E aí estudava até umas 5, 6 horas, que é a hora que eu ia treinar, né? E depois de noite eu descansava, eu não estudava basicamente à noite, né? E nem de madrugada, né? Então minha rotina de estudo era basicamente essa, né? Até hoje eu faço isso, né? E claro que isso uma rotina sem edital, sem nada, né? Depois, quando você vai avançando para as fases do concurso, você está numa fase discursiva, aí já muda de figura, né? Não que você, a lei seca, você já não tem mais tanta aquela preocupação, né? Apesar de você ter uma preocupação, sim, né? Porque a prova do Mato Grosso do Sul, por exemplo, foram 6 dias, né? Direto, né? E 4 horas de prova. Então, se você não soubesse ali a lei seca, onde procurar, né? E as questões eram basicamente ali, de lei seca e jurisprudência, súmula. Se nunca tivesse tido contato ali, né, mais, né, minucioso com a lei seca, mais íntimo, você não saberia onde procurar e perder tempo, né? Teve colega lá que não conseguiu avançar nas próximas fases por conta disso, né? Porque não conseguia, não deu tempo de acabar. São Paulo, mesma coisa. 4 horas de prova fazer, né, aquele mundo de questões. Se você não sabe ali basicamente onde está o dispositivo, não tem esse manuseio do código, você vai se enrolar, tá? E na prova oral, que já é um estudo completamente diferente, né? É um estudo completamente diferente. Que aí sim a lei seca volta a ter mais importância. O pessoal acha que não tem importância na prova. Tem, porque muitas questões que o senador vai fazer, a lei te ajuda a responder, né? Principalmente matérias como processo civil, como constitucional, né? Você citar ali um artigo da Constituição, como foi perguntado para mim na prova oral de Minas Gerais, foi perguntada a questão do percentual, né? Que a União repassa para o Estado, município de saúde, educação. Então, assim, se você não tiver isso em mente, né, você vai se enrolar. Tá? Então, assim, o pessoal acha que muitas vezes tem que esgotar a livro de doutrina, tem que esgotar a jurisprudência. Não é. Você tem que ser realmente estratégico, né? Só que muitas vezes você ser estratégico
demanda tempo, né, de você conhecer, efetivamente se conhecer, né, com o seu autoconhecimento, e conhecer efetivamente aquilo que você vai apresentar para o seu examinador. Né? Na prova oral, então, você tem que ter essa sagacidade, né, de absorver o que está sendo perguntado e oferecer resposta para ele, né, de forma adequada também, mas com base muito em letra de lei e jurisprudência. A doutrina na prova oral, pelo menos nos concursos que eu fiz, eu revisava, mas meu foco nas provas orais, por exemplo, nunca foi doutrinário, foi sempre jurisprudencial e leitura de lei seca, né? Até porque, como eu falei, muitas vezes você estudando a jurisprudência, você também está estudando doutrina, né? Então, você vai pegar uma jurisprudência de penal, processo penal, constitucional, né? Enfim, né? Você vai estudar a doutrina de uma certa forma ou de outra, né? Daí você não precisa descer em minúcias da doutrina, mas o próprio julgado já te traz aquilo dali. Então, assim, basicamente a minha rotina de estudos era essa. Cara, excelente, excelente. Você fazia questões com alguma regularidade ou de tempos em tempos? Como é que era? De novo, isso aí é uma questão também que o pessoal pergunta, mas, novamente, é o que o senhor falou, autoconhecimento, né? Eu nunca fui um cara de fazer questão. Eu nunca fui. Eu fiz pouquíssimas questões, mas pouquíssimas. Olha só, Porque, assim, é, isso sou eu, né? Sou eu. claro. Porque só, mas professor, se eu não fazer questão? Eu falei, não. Porque eu, na minha visão, eu achava para mim que eu perdia tempo. Porque eu sempre tive uma memória muito boa, né, para leitura de lei seca, apesar de não gostar, né, mas eu sempre tive uma memória muito boa. Então, assim, a questão para mim, na minha visão, para mim não funcionava porque eu sentia que eu estava perdendo tempo. Não quer dizer que outras pessoas não possam se dar bem resolvendo questão. Muitos colegas meus que passaram, o cara resolvia 1.000 questões por dia, entendeu? Mas assim, de novo, é um método que funcionou para você. Eu só não Legal. recomendo que ninguém estude só por questões. Eu acho Tá, que você estudar só por questões não vai te dar assim, um arcabouço doutrinário nem jurisprudencial, talvez um arcabouço legal para você se dar bem numa prova objetiva. Mas o intervalo entre uma prova objetiva e discursiva e moral é muito curto. O meu concurso do MP, por exemplo, eu resolvi em 7 meses. Pô. Então, assim, não dá tempo, né, para você estudar, né? Então, você tem que fazer um estudo holístico, né? Então, englobando as 3 fases. Né? O pessoal também pergunta, mas você estuda separado por uma fase? Tem gente que estuda assim, eu não gosto. Né? Eu não gosto, não funcionou para mim, porque por conta do curto período de tempo que você tem para se preparar entre uma fase e outra. Né? Mas questões, efetivamente, eu fiz pouquíssimas questões de preparação por conta disso, né? Porque eu me conheço, eu falei, olha, realmente para mim não está funcionando. Eu preferia ler a lei, né? Ler uma, duas, 3 vezes a lei e já ia fazer a prova. Mas a minha legal. rotina é basicamente essa. É muito interessante você falou sobre como é muito pessoal, né? Tem um professor também nosso, ele é juiz, o José Renato. Ele falou que odiava ler lei seca. Né? Não conseguia, ele falou, João, eu não consegui de jeito nenhum. Você falou o seguinte, você não gostava, mas você lia. Né? Ele não conseguia. E aí ele falou que a forma que ele tinha para estudar lei seca era fazendo questões. Então ele falou que chegava, teve uma época que ele fazia 50, 60 questões por dia. Ele contou, eu fiz uma conta uma vez com ele fez mais de 10 mil questões na preparação dele para o concurso público, né? Quer dizer, um perfil comparando com o teu, um perfil oposto, né? Enquanto Totalmente você diferente, é. fez muito pouco, ele fez excessivamente, né? E os dois passaram, quer dizer, tô falando contigo promotor, tô falando com um cara que é juiz, né? Enfim, então realmente a pessoa tem que se conhecer. Muito legal. Cara, eu vou te fazer uma pergunta que de certa forma também já está meio que respondida, mas assim, só para ficar claro, né, assim, para você, e aí, de novo, é uma coisa pessoal. Para você, o que que você tentou fazer, imitar alguém ou seguir o que os outros falavam e não deu certo? Eu sei que de certa forma já está respondido, mas só para ficar claro isso aqui pro pessoal, o que que para você não deu certo? Para mim, nunca deu certo, como eu falei, essa questão de você pegar um método que uma pessoa, por exemplo, te falou na internet, ou que algum colega te falou, ou que alguém te vendeu, enfim, e você aplicar aquilo de forma cega, né, sem Tá, fazer essas ponderações. Então, eu peguei lá, apliquei para minha vida aqui. Então, por exemplo, o sujeito fala, olha, você tem que acordar de manhã, estudar 30 mil de lei seca, 30 minutos de jurisprudência e tanto de doutrina. Tá? Eu já testei esse método, nunca funcionou para mim, porque não me adequava. Mas isso aqui você aprende melhor lendo o livro do fulano. Ele indicava uns livros específicos, artigos específicos, que eu li, né? Li, reli, não consegui entender muita coisa, né? Então, aí eu fiz o que eu sempre falo, né? Aí eu fiz realmente o que me deu na cabeça. Olha, eu vou abandonar isso daqui, né, esses métodos todos. Você tem que acordar a tal hora, você tem que dormir a tal hora, você tem que fazer esses horários bem limitados, um troço muito engessado, né? Isso nunca deu certo para mim. Eu abandonei exatamente esses métodos e criei o meu.
Falei, não, vou ver o que que funciona para mim. Eu perdi aí, perdi no que eu ganhei, né? Foi aprovado, mas assim, eu acho que eu fiquei uns 10 dias ou 15 dias só verificando, olha, eu vou fazer dessa forma, ver se dá certo. Eu vi que algumas coisas davam certo, outras que não davam. Eu lembro até hoje, que eu estava discutindo com um colega meu, até professor também do ênfase, o Rodrigo Barcelos, né? Gente fina demais, aprovado também, ele me aprovado no mesmo concurso que eu para delegado em É, 2018, ele foi o primeiro exatamente. lugar. É. Ele no meu concurso, ele foi o primeiro lugar. E eu lembro eu falando isso com ele, eu falando, ele é doutorando pela UERJ, e aí ele tava discutindo alguma coisa do professor Juarez Tavares, né, no livro que ele lançou, na época ele lançou o livro, né, dos Fundamentos da Teoria do Delito. E aí ele trouxe uma teoria da ação, chamada teoria da ação performática, né, que é que se você for ler no livro do Juarez, é um tema muito abstrato, assim, é um cara que realmente é diferenciado. Então ele traz uma tese ali inovando na teoria do delito, mas que se você for pegar para ler o livro dele, se você não tem nenhum contato mais profundo com a matéria, você não vai entender. Não é um acadêmico, um cara que está na faculdade não vai entender aquilo ali. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou lá no autor para ver o que, que ele está falando. E peguei, né, uma aula que ele deu, uma entrevista, melhor dizendo, que ele deu, acho que não, era na época um podcast da vida aí, e ele explicando, em 40 minutos ele explicou a teoria inteira. Eu falei, aí que eu fui aprender, pô, eu não aprendi lendo o livro do cara, eu não aprendi de forma suficiente, mas aprendi 100% que ele falou vendo a aula. E foi aí que eu descobri, que eu me toquei. Falei, pô, vou testar em outros temas para ver se é assim também. Porque assim, ele falando, eu fui anotando, fazendo meu rascunho, né? Tenho guardado até hoje. E eu percebi, pô, ele fala, o professor falando, anotando aqui nesse tema mais abstrato, eu consegui absorver muito mais. Aí eu testei para hermenêutica, né? Testei para intervenção do Estado lá na ordem econômica, lá em direito administrativo. Quando passei para a prova oral, na prova discursiva, aliás, da prova oral do Ministério Público de Contas, a mesma coisa. Eu pegava aqueles temas lá, tem um professor chamado Henrique Rosa, né? Que ele é o procurador do Tribunal de Contas, e ele tem umas aulas, né, na internet. Eu comprei essas aulas e eu não estudei nada de doutrina, só a aula do cara. Porque são Olha só. temas assim. Eu fui fazendo os meus resumos ali só olhando a aula, porque aí eu descobri que isso funcionou para mim, né? E aí, se eu descobrir, eu tomei aquele caminho e fui embora, entendeu? Se eu perdesse muito tempo comprando um livro tal, vendo livro tal, eu não ia aprender da mesma forma que eu aprendi vendo a aula, né? E anotando e fazendo as minhas percepções. Então, eu descobri que isso funcionou para mim, né? E aí eu fui. Tá? Agora, eu sou muito contra esses, não, nada assim, nada contra quem vende isso, quem faz propaganda disso, mas eu sou muito avesso a isso, a esses métodos engessados, tá? Aquilo tem que ser assim. Não, tem que ser do jeito que a pessoa aprende, né? Então, isso Perfeito. para mim funcionou. Tá, é isso, assim, esses métodos engessados, tem que acordar a tal hora, tem que estudar tantas horas por dia, não. Eu estudava o máximo 5 horas por dia, você não tem que estudar. E outra coisa importante também, o pessoal sempre pergunta, mas tu ficava no quarto estudando 8, 9 horas? Não, eu estudava no máximo, no meu auge, 5 horas por dia. E eu sempre fiz atividade física, sempre fiz, porque para mim sempre foi uma válvula de escape, porque eu sempre percebi, né, que se eu ficasse muito tempo estudando ali, eu ia ficar maluco. Então, meu irmão, tem que sair de casa, tem que conhecer gente, tem que ver gente, eu tenho que treinar, eu tenho que ver a praia, tem que ver alguma coisa aqui. Isso para mim sempre funcionou como válvula de escape. Eu acho que você não tem que abdicar de nada da tua vida em prol de concurso público. Nada. É você ter bom senso, né? Se você tem bom senso, você consegue fazer tudo na sua vida. Você consegue aniversário, consegue em casamento. É claro que a depender do momento que você está no concurso público, certas escolhas vão ser necessárias, né? Eu estava vendo um depoimento, inclusive, no colega que é procurador da República, eu não vou lembrar agora o nome dele, né? Eu conheço na internet. Ele falou que estava na prova oral do MPF e tinha um casamento do melhor amigo dele, que ele tinha que ir. Ele falou, cara, tinha a prova no domingo, o casamento do cara na sexta. Pô, eu era padrinho, pô, não tinha como falar, pô, não vou, né? Então, assim, o cara estudou, conseguiu resolver, passou. Entendeu? Então, assim, o pessoal também tem que tirar um pouco da cabeça esse mito, né? Mas tem que ficar, tem que ser um troço rígido. Não, você tem que se conhecer e tem que organizar a sua vida. Né? Se você organizar, dá para você fazer tudo. Você não precisa ficar 10 horas no quarto estudando. Não. Até porque isso, para mim, na minha visão, faz muito mal. A pessoa não ter, até para a saúde mental do concurseiro, né? O cara não ter essa válvula de escape, né? Para mim sempre foi atividade física. Para outro pode ser correr, para outro pode ser ir na praia, enfim, pode ser, sei lá, beber com os amigos, né? Pode ser ir no cinema, ficar com a namorada. Para mim sempre foi atividade física. Eu acho importante o concurseiro ter essa válvula de escape, tá? Mental, né? Para não ficar só enclausurado ali no quarto, né? Numa sala de estudo. Ele tem que ter esse escape, né? Na semana. Todo dia, né? Uma vez, todo dia ele tem que ter essa válvula de escape. Né? Com Então ele tem que ter uma certeza. atividade que ele faça diária, ele para poder desafogar um pouco a mente dele para estar bem no outro dia, né? E para mim sempre funcionou assim. E aí o pessoal fala, mas É, o pessoal fala, tu acordava, porra, motivado para estudar. Eu falei, cara, motivado você vai estar se tiver uma, duas vezes na tua vida para estudar. Né? Ninguém foi para exato. concurso motivado pra caramba, né? Você faz ali a disciplina Exato. que tem que passar, né?
exato. mas realmente na força do ódio ali tem que ser. É por isso É, importante você ter essa saúde mental, né? Preservada aí. exatamente, exatamente. Você falou isso, eu tô lembrando, teve uma juíza que eu entrevistei aqui, ela falou que ela perdeu o pai no período do estudo para concurso, né? Também, assim, anos estudando e aí aconteceu do pai falecer, né? E ela falou que depois sentiu muito a perda do pai, né? Enfim. E ela falando que depois que ela perdeu o pai, em alguns contextos com família, o pessoal tava assim, ah, pô, mas lembra aquela viagem assim, assim, assado? E aí foi pegar as fotos, ela não tava. Por quê? Porque ela não tinha ido na viagem por causa do estudo para concurso. E aí, pô, e aquela outra viagem? Mesma coisa, não tinha ido. E aí ela falou o seguinte, ela botou na cabeça dela e falou assim, cara, a minha família é uma coisa importante pra mim, eu não quero perder essas memórias, eu não quero perder esse tempo com a minha família, eu vou em todas as viagens com a minha família a partir de agora. Aí ela diminuiu um pouco, é o que você falou, bom senso, ela diminuiu um pouco aquelas saídas semanais pra poder nas viagens de família, Natal, Páscoa, Carnaval, ela tá com a família. E ela, a partir dali, não perdeu mais nenhum. E passou, juíza federal, tá feliz da vida. Então, assim, é bom senso, né? E saber, cara, até que nível de sacrifício eu tô disposto a fazer e qual o nível de sacrifício que já começa a entrar numa doença mental, assim, começa a gerar um prejuízo mental. Muito bom, muito bom. Cara, estamos encaminhando aqui pro final. Eu vou te fazer um desafio que eu faço aqui para todo mundo, né, que eu entrevisto, que é o seguinte. Imagina que o pessoal vai abrir o livro, vai abrir o caderno, vai abrir o computador, e a primeira coisa que a pessoa vai ver é uma frase sua, né? By Diego Pérez. Que frase seria essa? Persistência e constância. Persistência e constância. Legal. É isso, né? Resume isso, né? Muito bom, Porque muito bom. isso aí é importante o candidato ter é o que eu falo, essa questão do concurso público, para mim são as duas palavras que resumiram a minha trajetória e conversando com outros colegas também, porque é muito comum, né? Por que persistência, né? Persistência porque eu vejo muitas pessoas, né? Eu não tive essa percepção, mas muitas pessoas falam, mas vou desistir, não quero mais, isso não é para mim. Aí desiste, né? E muitas vezes a pessoa desiste quando o próximo concurso talvez seja o dela, né? Eu vi muito assim, muitas pessoas, mas eu desisti de estudar. Ou ia desistir de estudar, aí fiz o concurso, porque tentava MP, não passava, aí ia abandonar, aí veio da magistratura, pum, passei. Então, quer dizer, se a pessoa persistir, ela vai chegar lá. Daí a persistência. E a constância, por quê? Porque a constância é importante nos dias que você não vai ter aquela motivação. Quase sempre você não vai ter motivação. Então, quando você se organiza mentalmente, como eu falei, você se organizou, a semana eu vou estudar um mês, eu vou estudar assim. Aquela constância faz você colocar um tijolinho na tua construção todo dia. Né? Isso é a constância. Né? Porque você vai botando um tijolinho todo dia, todo dia, todo dia, depois você constrói o teu castelo aí. Então, assim, aí Perfeito. a constância da importância, né? Então, para mim, essas duas palavras, essa frase, assim, persistência e constância, para mim é o que o concurseiro tem que estampar na casa dele, tatuar, o que for, né? Para ler isso todo dia e perseverar mesmo, porque uma hora vai chegar. E é típica a mentalidade do atleta, sobretudo no fisiculturismo, né? Que, cara, que Sim, a persistência, a constância ao longo do tempo, a constância over time, né? Tipo assim, sim, ao longo do exatamente. tempo é que vai fazer toda a diferença. Não adianta eu chegar lá, malhar 10 horas num dia e passar 2 semanas sem fazer nada, né? Enfim, muito Exatamente. bom. Cara, Diego, muito obrigado, cara. Foi ótimo. Peguei várias coisas aqui. Eu Fiquei até com agradeço. vontade de depois marcar outra entrevista, não agora. Só pra gente falar sobre júri, porque eu acho que a galera vai gostar, né? Eu acho que o pessoal pergunta muito isso aí, muito. Eu acho que vai ser bem legal, né? Fica aí já o convite aberto pra gente gravar Tá em breve ótimo. aí uma. Agradeço todo meu. Ah, legal. Uma entrevista só de júri, falar não só o aspecto teórico, né, do que pode ser perguntado numa prova, mas a prática mesmo, como é que é a dinâmica do júri, como é que você se prepara. Enfim, vamos trocar figurinha sobre isso, a gente marca essa Claro, entrevista, vai ser bem legal, né? tá ótimo. Mais uma vez fica minha gratidão aqui, cara. E, pessoal, se você gostou, dá aquele like, né? Se inscreve no canal, vamos chegar aí, quero aumentar a quantidade de inscritos, vamos dobrar essa quantidade. Então, dá o like, se inscreve, manda essa entrevista para seus amigos. Diego, você comentou em alguns momentos assim que o pessoal te faz pergunta em caixinha no Instagram, então eu imagino que você seja ali ativo, né? Gosta dessa interação. Cara, quer divulgar aqui teu perfil? Só botar Diego.Pérez lá que eu vou me achar. Show, Diego.Pérez lá, tem a minha foto lá. Diego.Pérez, Bem Pérez tranquilo de com achar. S. Pérez Conhece, com Pérez S. conhece. Isso, É, conhece. beleza.
Então, Fala. galera, siga aí o Diego e tamo junto. Valeu, Diego. Eu já me Falou, despeço da Cusô. galera. A última palavra é sua, Show para de bola. despedir. Agradeço imensamente aqui a oportunidade de compartilhar, né, esse conhecimento e sentimento com o pessoal que está nessa mesma luta. Eu também já estive do outro lado da corda e sei exatamente como é isso. Tá? Que a entrevista aqui, que as palavras sirvam aí de estímulo, né, de incentivo para essa galera continuar batalhando, que quem sabe esse ano, né, eu sempre imaginava a minha vida de um ano, né? Então, 1º de janeiro até dia 31 de dezembro. A sua vida pode mudar assim, radicalmente, né? Você começa, às vezes, no 1º de janeiro de um jeito e vai terminar de outro jeito. Eu comecei policial, terminei promotor em 2024. Então, assim, que você consiga isso também, fatalmente vai conseguir, só não desistir. Muito bom, muito bom. Beleza. Valeu, gente. Aquele abraço. Valeu, Diego. Tchau, tchau.